Olá, eu sou a Andréia Aparecida Camargo Xeroff, aluna do curso de segunda licenciatura em Pedagogia pela Unipar. O objetivo desse trabalho meu é dar uma explicada geral nos 4 pilares da educação, segundo a Unesco, dando o enfoque principal para o primeiro pilar. Então vamos lá. O primeiro pilar da educação, aprender a conhecer. Eu vou retornar nele depois, ok? Então vamos lá. Segundo pilar, aprender a ser. O professor tem que estimular no aluno a coragem de executar, de correr riscos, de errar, mesmo que ele vá fazer algo com o intuito de acerto, ele tem que aprender com os erros, né? O trabalho em equipe, né? Então, esse pilar, aprender a fazer, é isso, pôr em prática o processo de ensino-aprendizagem em sala de aula. O terceiro pilar da educação, que é o aprender a conviver, né? Ele vai trazer desafios da convivência, que apresenta o respeito a todos, o exercício de fraternidade. Então, o aluno aí, ele vai ter desafios, né? Por isso que falo, aprender a conviver. A convivência desse aluno em sociedade, no trabalho didático na escola, né? Esse é o terceiro pilar da educação. O quarto pilar, que é aprender a ser, como se fosse um processo final disso tudo, né? Mas a educação não finaliza nunca, então é contínua, é como se fosse um círculo, algo em constante movimento, interligando esses 4 pilares. Então seria aprender a ser. Ele vai explicitar nesse aluno o papel da cidadania, o objetivo de viver, a sensibilidade, o sentimento ético, estético, a responsabilidade pessoal. Então, esse aluno aprende a ser, ok? Então, vamos lá. Retornando ao primeiro pilar da educação, que é o aprender a conhecer, esse, vamos dizer assim, não mais não menos importante, mas é um dos pilares primordial, como se fosse o início do processo de ensino-aprendizagem, que é dar o sentido a essa criança, o sentido necessário para que torne prazerosa o ato de aprender. Não é somente aprender, porque aprender o aluno já vem para a escola com muitas coisas, muito conhecimento já de certa forma. Ele já conhece várias matérias, ele sabe explicar para você, por exemplo, um exemplo básico, simples, o caderninho dele, tá? Como que ele conseguiu aquele caderno, como aquele caderno surgiu, como ele é feito, bem básico. Com certeza os pais já devem ter falado sobre isso. Só que o professor, a escola, enquanto, vamos ver, que termo que eu posso usar como algo primordial, ou ser essencial no processo de ensino-aprendizagem do aluno, ele tem que instigar nesse aluno o conhecimento mais amplo, trazer para a realidade desse aluno. Que ele tem aquele objeto, mas aquele objeto tem um valor significativo maior. Ele está interligado entre tantas outras situações da vida social desse aluno. Então, é um conhecimento real, um conhecimento mais aprofundado, vamos dizer assim. É necessário o prazer do ato de compreender, de descobrir, de construir, reconstruir esse conhecimento. Então, o aluno traz um conhecimento prévio de algo e a escola, junto com o educador, vai dar significado a esse conhecimento. Que daí a gente pode usar vulgarmente falando o termo conheceu de fato algo, né? Porque até então ele conhecia, mas conhecia de uma forma que poderia amanhã depois ser esquecida, ou não era um conhecimento tão real assim. Mais do que adquirir saber, as crianças devem ter interesse, né, por essas informações. E prazer também, como eu acabei de falar, prazer de aprender. Se aprimorar constantemente. Então, constantemente essa criança tem que estar se aprimorando no seu conhecimento. Aí entra o papel de nós, pedagogos, nós, educadores, né, nesse processo ensino-aprendizagem, a escola em si, né? Porque quando a gente fala na escola é algo tão amplo, porque a criança não vai ficar um tempo ali nos muros da escola, né? Quer dizer, no interior dessa escola e além do muro dessa escola. Então, esse processo de aprender, ele tem que ser aprender a conhecer, não só aprender.
é preciso também pensar o novo com esse aluno, reconstruir aquilo que o aluno tem e trouxe de uma forma onde venha a dar significado a ele. Então, o processo de ensino-aprendizagem é isso. As nossas ações didáticas para aprimorar esse primeiro pilar em sala de aula ou no ambiente amplo dessa escola é esse, dar significado, fazer com que essa criança aprenda através de estímulos contínuos, mas não na obrigação, não na decoração, não decorando algo repetitivamente, mas sim tendo prazer em aprender. Então, os pilares da educação interligados todos, né? A gente inicia como se fosse o início, que é o aprender a conhecer dessa forma, dando primeiro o amor ao aprendizado para essa criança. Através dele, tudo vai fluir, pode ter certeza. Esses 4 pilares vão, né, como se diz assim, casar certinho. Eles vão se conectar, trabalhar de uma forma junta. Eu fecho aqui, né, com uma frase muito legal que eu amei, que é de Rubem Alves. Ele diz o seguinte: o aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Vamos repetir? O aprendido é aquilo que fica depois que o esquecimento fez o seu trabalho. Obrigada.